Isaías 43, a começar do verso 16. Todos acharam? Pode dizer amém. E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Amém, Jesus. Aleluia. E agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que eu porei um caminho no erro, Amém, Jesus. um caminho no deserto, e um rio no erro. Glória Os a Deus. animais do campo Fala, Senhor. me servirão, os dragões e os filhos das avestruzes, porque porei água no deserto e rio no erro, Graças a Deus. para dar de beber ao meu Senhor é povo, Deus. ao meu eleito, esse povo que Glória a formei Deus. para que me desse louvor. Aleluia. This is what the Lord Glória a says. Deus. Isaiah chapter 43 verses 16 to 21. This is what the Lord says. He who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Amém. De pé. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão que I está would do like seu to lado. hold. I would like you guys to hold on to Perdão the por person's você. hand. I would like to pray for you. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado e vamos orar. Aleluia. Hold the hand of the person next to you. You'll be praying. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã, Senhor. Father, in your presence, we are here today. Eu sei que tu já tem falado através dos louvores, Senhor, I know that you've already spoken through the worship, através dos testemunhos aqui. through the testimonies given here, Lord, this morning. Mas nesta manhã nós queremos um pouco mais, Senhor. But on this, Lord, we want more, Lord. Continua falando conosco, Senhor. Continue speaking to us, Lord. Que nesta manhã nós saiamos daqui totalmente diferentes This morning, we will leave this place completely different and de como nós changed entramos aqui, Senhor. than the Glória way a we came Deus. in. Aleluia. Que a tua graça, That's your que grace, teu Espírito Santo nesta that manhã, your Holy Spirit this morning ele tem total liberdade may have Amém. total liberty para trabalhar em nossos to corações, work in our hearts, para a glória do nome de Jesus. to the Amém. glory of Jesus Christ. Desde já eu te peço que todo pensamento contrário, Lord, I already ask now, Lord, that any thoughts toda against this, fortaleza que tem se levantado, Senhor, any, Lord, attack of the enemy that has risen up, Sangue. seja, Senhor amado, Pai, levado cativo may be taken captive aos pés da cruz. at the foot of the cross, E que nós saímos daqui instruídos, Senhor, and that we may leave this place, Lord, pela tua palavra, taught in para a glória do teu nome. your word, E todo o for povo the diz, glory of your name. Amém. para tomar assento, louvando e bendizendo o nome do You Senhor. may all be Aleluia. seated, blessing the name of the Lord. Quantos nessa manhã têm sentido a presença do Senhor aqui? Who here has felt the presence of God? Aleluia. Eu sinto o mover de Deus neste lugar. Aleluia. I feel God's move in His presence in this place. Eu sei que a hora é bem avançada, I know that we're mas short on time. aquilo que Deus colocou no meu coração nesta manhã, eu quero compartilhar com você. God has put something in my heart that I would like to share with you all today. Aleluia. Eu gosto muito do profeta Isaías, I really like the prophet Isaiah porque o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. because Isaías sempre fala do Isaiah, Messias. Isaiah was recognized as the messianic prophet. He always spoke on the Messiah. E Isaías ele foi criado And Isaiah was raised. e viveu numa corte. Diz a história que Isaías ele era da linhagem real, Was raised and he lived in the courts. He came from a royal line. mas ele teve um chamado, But he um had a chamado call. de profeta. He was called to be a prophet. Profeta, muitas vezes nós pensamos que é aquele que dá uma profecia, Many of us see prophets as those who just prophesy. mas o profeta aqui But the prophet here Graças a Deus. diz é que ele fala por alguém.
In this case, Isaiah was a prophet who spoke on behalf of someone else, ou ele representa alguém. or he represents someone else. Não somente profecia, Not just prophecy, mas ele estava representando ali o reino de Deus. but he represented the kingdom of God. Aleluia. E Isaías, In Isaiah, nesse versículo 43, in chapter 43, e o verso 18, ele diz assim, and verse 18, Deus falando através do profeta: through the prophet, não vos lembreis das coisas passadas, Aleluia. do not forget the things of the past, e nem considereis as antigas. and don't go back to the things of the past. Duas coisas interessantes: Very two interesting things. as coisas passadas Things of the past. e considerar as coisas antigas. Deus, ele chama, eu queria que você prestasse atenção aqui, Deus, I ele would nos say pay chama attention. God calls us para nós sermos diferentes. to be different. Quantos creem isso? Pode dizer Who amém? here believes this? Can you say amen? Deus nos chama para God ser calls diferente. us to be different. E quando ele diz assim, olha, as coisas antigas, esquece. And when he says, forget the former things, Não lembre das coisas antigas. do not dwell on the past. Por quê? Why? Porque as coisas antigas, muitas vezes, Because the former things, sabe do que ela serve? do you know what they serve for? De freio de mão. As a brake, an emergency brake. Eu não posso. I can't do Tá it. freado. Mas você tem tudo. But you Mas eu have não everything, but you can't do it. posso. É um freio de mão. It's an emergency brake. Lembranças do passado, irmãos, é igual uma âncora. Dwelling in the past like an anchor. Você sabe o que é âncora? Do you know what an anchor is? Sabe o que é uma âncora? Do you know what an anchor is? É o que segura, né? It's what holds. Ou seja, só quem sabe que está agarrado é quem está dentro do barco. The only person who knows if the anchor is actually holding the boat is the person who's in the boat. É quem está dentro do barco. Porque quem está do lado de fora pensa que você está andando, não vê a corda. Existe uma corda ali que está segurando. Because who's watching you from the outside, they don't see the rope that's connected to the anchor that's holding the boat back. Eu quero que você imagine, eu pescava com meu pai. I want you to imagine. I used to go fishing with my dad. E quando nós íamos pescar em pedras, And when we would go sailing out to the rocks, porque no mar tem vários tipos de terrenos. because in the ocean there's lots of different Tem a lama, landscapes. tem o cascalho e também tem as pedras. There's mud and there's rocks. E quando nós íamos pescar nas pedras, And when we would go fishing in the rocks, que a âncora caía ali nas pedras, that the anchor would fall in the midst of the rocks, devido à força do vento, devido ao mar batendo e levando, o que acontecia? A âncora ela travava ali. because of the wind and because of the waves, the anchor would be locked in the rocks. E você puxava, o barco ia, mas não saía do lugar. And you would pull and pull the anchor, but the E anchor would not puxava, e budge. puxava, e puxava. And you would pull and pull. A única solução era, sabe o quê? The only solution was Corta a corda. to cut the rope. Quantos nessa manhã querem cortar a corda? Who here Choro wants to cut como the maná. rope? Aleluia. Quantos nessa manhã querem cortar essa corda? Who here wants to cut this rope? Aleluia. Talvez você não esteja vendo. Maybe you're not seeing it. Você não está vendo. You're not seeing this. Por isso que quando Deus virou para o profeta e disse assim, olha, não considereis, That's why God não says. lembres das coisas antigas, That's why God tells a prophet, forget the former things, do not dwell on the past, porque é um frio de mão parado. because it's like an emergency brake. O povo perde de alcançar as vitórias e as bênçãos que Deus tem, porque estão lembrando no passado, estão vivendo o passado. This does not let the people go forward and advance in their future because they're holding on to the past. Eu conheço um casal I know this couple que ele fez um deslize, pediu perdão para a esposa, that he made a mistake and he asked forgiveness from his wife. mas até hoje But until this day, ela vive daquele passado. she lives in the past. Até hoje Till this day, ela vive daquele passado. she lives O in the passado past. tem 20 anos, The past is mas quando 20 você years ago. conversa, But when parece you que talk foi to her, ontem. Isso foi quando? but when you talk Não, to não, her, foi it há seems 20 like it was anos yesterday. atrás. And when you ask her, when did this happen? She'll say, oh, it was 20 years ago. Isso impede, irmãos, This de nós stops crescermos us na graça e no conhecimento de Deus. by holding on to the past. This stops us from growing and from understanding more the Word of God. Nós deixamos e perdemos o melhor de Deus. Sabe por quê?
por essas picuinhas do passado. We miss out on the best that God has for us Que because nós of the things that have happened in the que past. nós adquirimos dos nossos pais, Things that our parents have done to us, da nossa vivência, dos amigos, our friends, da escola. school. Tudo isso vai atando você e nós não percebemos. All of these things are going upon you, but without E us even Deus quer noticing. fazer com que você cresça. And God wants E you to Deus quer grow. colocar coisas na sua mão para que você usufrua. Aleluia. Mas Ele não pode. And God wants to place things in your hands for you to take advantage of, but He can't. E nós culpamos, sabe quem? And you know who we blame? É o diabo. It's the devil. É o diabo. It's the devil. Isso é o diabo. That's the devil. Mas o pior inimigo But the worst está aqui enemy dentro. is inside of us. Porque o diabo ele já foi vencido. Because the devil was already beaten. O diabo ele já foi vencido. The devil was already beaten. Você tem poder e autoridade. Jesus falou assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. You have power and authority. Jesus said, here I am giving you power and authority to step over serpents and scorpions. Mas nós não vemos isso. But we don't see this, O inimigo está aqui dentro. that the enemy is inside of us. É o meu passado. It's my past. É porque ninguém me ama. It's because no one loves me. É a miséria que eu tenho. The misery that I'm living in. Ah, sou eu que sofro. Eu sou um sofredor. I'm the Eu only sou person who's isso. suffering. I'm a fighter. São os vícios, muitas vezes, que amarra. Many times it's the São addictions that ties. lembranças de você sofrer, de alguém te machucar, que você, em vez de esquecer, você traz consigo aquilo ali. Many times we keep thinking of the people who hurt us and the things that have happened in our past. Eu quero dizer para você, o único meio, ou o único place, local que vive do passado, obrigado, é museu. The only place where the past lives is in a museum. É o museu que vive do passado. As histórias estão ali. The history is all there in the E museum. quando você entra dentro do But museu, when you enter into a museum, até o cheiro even the smell, é de antigo, é antiguidade. it's an old smell. E parece que tem gente que gosta de antiguidade, né? And there are some Eu tô dizendo, people who like nós somos novos, novas criaturas. We are new Eu gosto creatures. de Deus porque Ele faz tudo novo. Você é uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. One of the Mas things that I tem, love about God is that He makes us a new mas creature. tem gente que ama o passado. But there are some people who just love the past. O único passado que nós temos que lembrar, The only past that we need to sabe qual que remember, é? you know what É o que it está escrito no Salmo 103. Is Você it- pode ler para mim? is the past that's in Pode ser. Psalm 103. Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus Ah, Bless the Lord, é O my de soul. não esquecer dos benefícios que Deus fez. Aí isso você não esquece, não. Bless the Lord, O my soul, and do not forget not one of His benefits. Those are the things that you're not supposed to Por forget. quê? Porque isso vai fortalecendo e vai encorajando You você know why? a vencer. Because that will be encouraging you and strengthening you to become victorious. Aleluia. Porque quando Deus olha para nós, Because when God looks at us, Ele olha, sabe como? you know how He sees us? Você está pronto. You are Você já está ready. vitoriosa. You are Aleluia. Quando victorious. Deus olha para nós, When God looks at us, Ele olha já lá no final lá. He sees us as Aleluia. finished, Só que completed. nós olhamos, como é que eu vou chegar lá? But we keep thinking, how começa a olhar am o I going passado. to get there? And we go back to the past. Irmãos, onde o inimigo mais ataca é na nossa mente, The place where the enemy na attacks us nossa the most is our mind. mostrando que você não pode. Ele mostra Trying to o seu convince us that passado. you can't. Trying Ele to show mostra you o seu your past. passado. He shows Você you your fez past. isso. You did this. Você não pode com isso. You can't do this. Mas irmãos, But brothers and sisters, nós somos nova criatura. Aleluia. we are new Amém. creatures. Não existe nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo, There is que no não anda accusation. segundo a carne. Ou seja, você já não anda mais segundo a carne. There is no Você anda accusation. segundo o Espírito. Ou seja, Deus é Espírito. There E is- importa... Oh, perdão, desculpa. There is no accusation to those who are in Christ Jesus. But because we live in Christ Jesus, we cannot live second to our flesh. We need to live in the Spirit. Porque Deus é Espírito. E Because God is importa Spirit. que os adoradores adorem o quê? Em Espírito. And true worshippers worship Him in spirit and in truth. E quando nós lemos a Bíblia, gente, And when we read the Bible, aqui tem várias histórias, mas a hora não dá. here we have Eu many apenas stories, but we're running Eu out queria of apenas time. falar de dois. I just want to speak on two stories. Two stories. Abraão. Abraham,
Quem conhece a história de Who Abraão? knows the story of Abraham? Abraão era um homem que vivia numa terra Abraham lived in a land, onde era uma terra idólatra. a land where the people, Todo mundo adorava santo, todo Worship mundo tinha idols. imagem, todo mundo adorava. they Até o worshipped pai de Abraão. images, even Abraham's father. Mas um dia Deus chegou para ele e falou assim, olha, But one sai day- da tua terra But one day God called Abraham and said, "Leave your tent e vai para uma terra que eu vou te mostrar. and go to the land that I will show you." E ele obedeceu. And he obeyed. Diz a Bíblia que ele não levou nada da terra, com exceção do sobrinho. Porque a palavra de Deus foi, sai da tua terra, da tua parentela. The Bible E The quando Bible Deus, says, wait, I'm trying to remember. The Bible says that God told Abraham to leave your family and leave everything and go. Abraham went empty-handed, however, he brought his nephew, which he wasn't supposed to. e ele saiu e levou logo com ele. And he left and he brought Lot with him, his nephew. Mas a palavra de Deus foi bem clara para Abraão. But God's word was very clear to Abraham. Diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra. God told Abraham, leave your tent, leave your family, and go to the land that I will show you. Mas quando nós sempre queremos levar, né? Eu lembro também quando eu vim do Brasil para cá, But né? we always want to take things with us. I remember when we were coming from Brazil to here. Eu saí do Brasil para cá, veio eu, minha esposa, a Jéssica, que tinha 5 meses, I came with my 7 meses, I came with my wife and my daughter Jessica, who e was veio minha 7 cunhada months, também, and my sister depois veio minha cunhada afterwards, também. Mês depois. E aqui nós a few ficamos months aqui. later, and we stayed here. E quando Deus virou para Abraão e disse assim, sai você, ele levou também Ló. And when Mas- God told Abraham to leave, he brought Lot, his nephew, with him. A promessa que Deus tinha But the era com promise Abraão. that God had was for Abraham. A promessa que Deus tinha era com Abraão. The promise that God had was with Abraham. E Abraão saiu, não levou ídolo, não levou nada, obedeceu a voz de Deus. And Abraham left. He didn't take any idols, and he obeyed the voice of God. Agora, o que aconteceu nesse percurso todo, Now, what happened in the midst of this whole até o process, cumprimento da promessa que Deus tinha para Abraão, the fulfillment of the promise that God had for Abraham, não foi de uma noite para o dia, Senhor. it wasn't from night to day. Porque muitas vezes nós queremos as coisas de Deus assim rápido. Because Fast, sometimes, fast. because many times you want God's promises to happen in our lives fast. Mas Deus trabalha. But God works Deus vai trabalhando. and He keeps Para working. quê? Why? Para que nós venhamos amadurecer. So that we can mature, Para que nós venhamos ter o quê? Ter conhecimento. so that we can gain knowledge, Para que nós venhamos saber quem é o Deus a quem nós Aleluia. so that we servimos. can know who the God that we serve is, E para que nós possamos estar aptos para fazer o que Ele quer. and that we can be open to what He wants us to Porque do. senão nós vamos fazer o que eu quero. Or else we're going to do what we want to do. Eu vou fazer o que eu acho, o que eu penso. I'm going to do what I want, what I Mas não é think assim is não, best. irmãos. But that's not the way it É is, brothers and diferente. sisters. It's Nós different. estamos aqui para quê? We are here for what? Para receber bênçãos? To receive blessings? Também, né? Mas o principal é o quê? That too, but what is the O principal principal é o quê? reason why we're here? É o quê? To worship the Lord. Adorar o Senhor. To worship the Lord. Porque as bênçãos Because the blessings é consequência is a da sua consequence adoração. of your worship. Amém. Oh, Porque glória. muitas vezes nós queremos adorar, Because many times you want to, muitas vezes nós queremos receber bênção because many times you want to receive para depois blessings adorar. so that later we can worship. Mas não se pode inverter. But you can't Primeiro você switch those two. adora, First you depois worship, Deus te abençoa. and then God will bless you. Aí está a diferença. E That's foi the isso difference. que aconteceu com Abraão. And that's what happened with Você vê que ele Abraham. saiu da terra, andou, peregrinou aquela terra The toda. Bible says that he left and he, E Deus disse para ele, eu vou dar tudo isso para você e para sua descendência. and God told Abraham, I will give all of this to you and to your descendants. Abraão saiu com 70, já estava com 90 já. E não tinha ninguém com ele, filhos. Abraham left when he was around 7 years old, and when God said this to him, he was around 90, and he didn't have any kids. Para surpresa dele, Sara era estéril. To his surprise, Sarah couldn't have any kids. Aleluia. Aí você diz assim, mas por que Deus fez isso, né? Now you can ask, why did God do this? Mexer com o coração de Abraão, falando que ele ia ser próspero. Ele podia muito bem lembrar do passado. Eu podia estar lá na minha terra, lá tinha médicos, lá tinha isso. De repente Sara fazia
Okay. And why would God do this to Abraham? Mess with his heart. And that could have given Abraham the reason to think of the past and said, oh, I was prosperous where I was before. Why did I come here? E quando ele saiu e morava em cabanas, em barracas, And when he left, he lived in tents. em tendas. In tents. Mas ele obedeceu a Deus. But he obeyed the Lord. Um certo dia, And one day, Deus virou para ele e falou assim, olha, Abraão, God turned to Abraham and said, anda na minha presença walk in my presence e ser perfeito. and be holy. Aleluia. Aí já começou a vida de Abraão mudar. And that's when Abraham's andava life com started to Deus. change. He walked with Ele God. andava com Deus. He walked with Mas God. diz a Bíblia no capítulo 17 de Gênesis, But diz assim, in olha, Genesis chapter 17, Deus it says, aparece e diz assim, Abraão, não era nem Abraão, era Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. God appears to Abraham, which at the time was Abram, and says, "Be holy. I am your God. Be holy, for I am E a holy." primeira coisa que Deus fez, sabe o que foi? And the first thing that God does is Foi mudar o nome de Abrão para Abraão. was to change his name from Abram to Você sabe o que Abraham. significa Abrão? Do you know what Abraham means? Abrão? Abram means. Você sabe o que significa? Do you know what that means? Pai exaltado. Exalted father. Pai exaltado. Ou seja, Abraão se achava, Meaning what? sou rico, Abram tenho fazenda. thought highly of himself. I'm rich. I have tents. I have everything. Aí Deus muda o nome dele para Abraão. And then God changed his name to Abraham, Ou seja, agora ele é pai de multidões. which means what? Father of many nations. Pai de multidões. Father Ou of many seja, nations. já começou a mudar o passado que ele tinha. It already started changing the Agora ele past that he começou a had. ver a diferença, o agir de Deus. And now he O was trabalhar beginning to de see the Deus. difference, the work of God in his life. Não somente mudou o nome dele, He didn't mas only mudou change o his nome de name. Saraí. But he changed Para his Sarah. wife's name from Sarai to Sarah. Aí sim. Aí agora está pronto para receber a bênção. And then there he is ready to Aí receive está the blessings. pronto para receber a bênção. E qual era a bênção? And what was the blessing? Abraão tinha dinheiro, Abraão tinha Abraham had tudo. money, he had everything. Agora era o filho da promessa. And now he was waiting for the son Agora of era the o promise. filho da promessa. Era Isaac. Isaac significa Isaac. sorriso. He was waiting for Sorriso, ou Isaac. seja, Laughter. Deus trouxe o sorriso àquele velho e àquela velha. Which means that God brought laughter to the O que era old man and the impossível, old woman. o que era impossível acontecer, What was impossible to happen. para Deus não existe impossível. Aleluia. Vem para o seu For coração. Abraham. Para Deus não existe impossível. Turn to the person next to you, say, with God, Para nothing is Deus não existe possible. impossível. Aleluia. Amen. Louvado seja. E aí nós vemos que Abraão obedeceu e foi próspero. And so we see that Abraham passado. obeyed and he was prosperous. O passado que ele tinha The past mudou. that he had changed. Diz a Bíblia que ele caminhou tanto com Deus. The Bible says that he walked so many times with Quem God Deus sabe o quê? Pai da fé. that he became father of the faith. Pai da fé. Father of the Sabe faith. por quê? You know why? Porque ele deixou o passado. Because he left his past. Esqueceu o passado. He forgot his past. Esqueceu tudo que tinha. He forgot everything that he E had. teve uma nova caminhada com Deus. And he had a new walk with God. Não é fácil caminhar com Deus. It is not easy walking with Mas God. quando Jesus diz assim, que aquele que se chega a Ele tem que adorar em espírito e em verdade. But when Jesus says that those who are Por quê? true worshippers are those who worship me in spirit and in truth, why does he say this? Porque se for andar com Deus Because if you're walking with no God natural, in the a natural, primeira coisa é você correr. Que é the isso? first thing you would do is run away because Você corre. you wouldn't know what would happen. But you Porque don't Deus é run away espírito. because God is spirit. Deus é espírito. Abraão foi considerado o pai da fé. É o primeiro da lista Abraham was considered father of the na faith. galeria lá de Hebreus He capítulo is the 11. first in the Hall of Fame of faith in Hebrews Hallelujah. chapter 11. O segundo homem que me chama a atenção, que eu quero terminar The aqui, second person who calls my attention é um homem que tem um nome chamado José. is the person whose name is Joseph. José. Joseph. José tinha tudo, uma família bonita, o pai amava, a mãe amava. Joseph had a beautiful family. His parents loved him. His mom loved Os him. irmãos no ciúme pegaram José, However, his brothers in jealousy took tentaram him matar José. and they tried to kill him. Mas o mais antigo, o Rubens, o mais velho, But the older one, o primogênito, disse assim, não the mata ele não. firstborn, said, "No, let's not kill him. Bota ele na cisterna. Put him in a cistern." Mas a intenção dele era pegar ele e tirar ele dali.
But his goal, his intention was to put him in the cistern and then later on take him out. Só que aconteceu, Rubem saiu. But then he left, E os irmãos que estavam ali, and the Judá, other brothers that Zebulon, were there, Naftali, estavam reunidos ali, Naphtali, Dan, viram os amalequitas e disseram, não vamos matar ele não, fazer isso não. Vamos vender ele para eles, os they amalequitas. saw the Amalekites and they thought, no, let's not kill him. Instead, let's sell him into slavery. E venderam José. And they sold Joseph. E diz a história que José dizia assim, não faça isso. Vocês são meus irmãos. Por favor. And Joseph said, don't do this, you're my brothers. Imagine como saiu o coração de José. Imagine how Joseph's heart was Sendo jogado being thrown pelos seus próprios irmãos. by his own brothers. José tinha tudo para odiar os seus irmãos. Joseph had every reason to hate his brothers. José tinha todo o direito He had every right to de dizer, eu não posso considerar você como minha família. say, I can't consider you as family. E ele foi vendido. And he was sold. Deixou a mãe, nunca mais viu a mãe, He left his mom, never saw his mom again porque a mãe morreu. because his mom passed away. Passou o tempo quase todo da sua vida longe, He spent the majority of his life away from his basicamente family, mais de 13 anos, over 13 years longe do seu away pai, from his dad, da família. from his family. Mas ele foi levado But he was taken para o Egito, to Egypt, vendido como escravo, sold as a slave, sendo livre, sendo o menino do pai, que o pai amava. being Agora his ele, father's special son, the one that ele his agora father virou escravo. loved, and now he was a slave. Ele podia alimentar aquela ira a vida dele toda. He could have fed this anger his entire life. Quando ele entrou na casa de Potifar, When he went into Potiphar's house, ele podia dizer assim, um dia eu vou me vingar dos meus irmãos. he could have said, one day I'll take revenge on my brothers. Mas ele não entrou assim. But he didn't go in like that. Ele não entrou assim. He didn't go in like that. Ele entrou na casa de Potifar. He entered Potiphar's house, E o coração dele and his heart, estava pegado, sabe com quem? Deus. and his Aleluia. heart Aleluia. was O coração attached dele to estava God's. pegado com Deus. Aleluia. His heart was attached to God's. Eu não quero que você se apegue às coisas passadas, I don't want you to Que causa attach to the temor, things of this past. It pavor. causes fear. medo. Ele ali na casa de Potifar, diz a He in the Bíblia, house of Potiphar, the Bible says, que ele servia e adorava a Deus. that he served and worshipped God. E ele era um rapaz tão alegre And he was a happy man, que tudo que ele fazia, that everything he did, diz a Bíblia que o Senhor era com ele. the Bible says that God was with him. Você já parou para pensar Can nisso? you think about that? Have you ever stopped to think about Tudo that? que ele fazia, Everything that o he Senhor era did, com ele. the Lord was with him. Ele fazia com prazer. He did it with pleasure, E fez tão bem, que diz a Bíblia que Potifar colocou tudo na mão dele. and he did everything so well that Potiphar put him in charge of everything. Ele podia ter guardado mágoa. Eu vou destruir a família de Potifar, porque alguém destruiu a minha família. Me tirou. He could have become bitter and said, oh, I'm going to destroy Potiphar's family because someone destroyed mine. A própria esposa de Potifar se ofereceu para ele. Potiphar's wife wanted to, she threw herself onto him. She wanted to be with him. Mas diz a Bíblia But Diz the a Bible Bíblia says que ele that disse he não. said no. O meu Senhor colocou tudo na minha mão, He said no menos because você. my master put everything under my command except for you. E diz a Bíblia, irmãos, ele sempre fugia dela. And the Bible says that he would always flee from her. Sempre ela ia e dizia, porque José não era feio não, era bonito, She would always go to him because Joseph Era wasn't ugly bonito. man, he was handsome. era forte, He was strong, era jovem, he was young, Bronzeado. bronzeado, tan. era um homem bonito. He was a beautiful E ela man. quando viu, diz a Bíblia que ela colocou o olho, And when she saw him, he right away caught her eye. mas ele fugia. But he would flee from her. O que aconteceu? And what would happen? Um certo dia, One day, ele entrou na casa, não tinha ninguém, he entered the house, e there ela was no viu one quando ele there. entrou. And she saw when he entered E ela correu e And se she jogou ran. nos braços dele. and threw herself into his arms. E ele saiu correndo, And he ran. saiu correndo. E ela agarrou a capa dele But she grabbed to his e começou a clothing gritar. and she screamed. E gritando,
vê o marido, vê os outros, vê os... And as soon as she screamed, Os hit her servos, os husband, outros servos. her servants, the guards. E ela disse assim, olha, esse hebreu que tu trouxe para aqui, ó, And she said, this Hebrew that you brought queria deitar comigo. wanted to sleep with me. Se eu não grito, If I didn't scream, e José chega, mas eu não fiz isso. Eu sou leal a você. if I didn't scream, he would have attacked me. But Joseph says, I wouldn't do that. Você já parou para pensar na história desse jovem? Have you ever stopped to think about the story of this young man? Talvez você diga assim, a minha história é difícil, você não sabe. Maybe you Mas can eu say, quero my que- story is difficult, you don't Mas eu understand. quero que você analise bem a história de José. But I want you to analyze very well Joseph's story. A única diferença é o tempo. The only difference is the time. O tempo que passou. Mas a história continua. Os personagens são diferentes, mas a história é a mesma. The story is the same, the characters change. Ele podia muito bem ter saído dali e dizer assim, o que é que eu tenho? Porque eu não consigo me firmar em nada. He could have said, what do I have? I can't firm myself in anything. Saí da casa dos meus pais, I left my parents' home. estou aqui trabalhando, prosperando. I'm here Eu prospering, venho essa mulher aí agora, and now this woman came, tentando me destruir. trying to destroy O que é me. que eu fiz What did I do para merecer tudo to isso? deserve all this? Será que vale a pena ser fiel? Is it worth it being faithful? Eu quero dizer para você que vale a pena ser fiel. I want Yes. to tell you today, Yes. Ele foi para a cadeia. he went to jail, Ele foi para a cadeia e ficou 2 anos na cadeia. and he stayed 2 years. Ele podia muito bem na cadeia espraguejar Potifar, espraguejar a mulher de Potifar, espraguejar os irmãos. He could have stayed there and just cursed. He could have just cursed Potiphar and his brothers, Mas ele não fez isso. but he didn't do that. Diz a Bíblia que o carcereiro pegou a chave do cárcere e deu para ele. Mas ele estava preso. The Bible says that the jail guard gave him the keys to the prison, even though he was in jail. God was Nem na cadeia. As lembranças do passado conseguiram aprisionar José. even though he was in prison, none of the things from his past took him captive. Dentro de 4 paredes. And in the 4 walls, Não tinha nada para ele ver. there was nothing for him to see, Sua mente trabalhando. just thinking, Olha para pensar. Sua mente dele trabalhando. just thinking, just Meu pai, minha remembering mãe, his dad, meus his mom, irmãos. his brothers, Eu estou aqui. and I'm here. Cadê o meu Deus? Where's my God? Cadê os sonhos que eu tive? Where are the dreams that I had? Quando que vai se realizar? When are they going to become 2 real? anos, irmãos. 2 years Preso. in jail. Mas diz a Bíblia que ele tinha um coração alegre. But the Bible says that he had a joyful heart. Diante de tantas dificuldades. In the midst of so many Diante de difficulties, tantas in the midst of circunstâncias so many que quase que circumstances, impossíveis de ultrapassar. that it was almost impossible to overcome. Mas ele se manteve firme. But he remained firm. Ele se manteve firme. He remained firm. Diz a Bíblia que 2 ali dentro, 2 presos que estavam ali, There were also 2 other people Tiveram that were in sonhos. jail with him. They both had dreams, e ele interpreta os sonhos. and he interpreted their dreams. Quando ele interpreta o sonho, os 2 acontece como ele tinha dito. When he would interpret their dreams, his interpretation would become true. E diz a Bíblia que eles vão e José diz assim, olha, lembra de mim, eu não fiz nada, eu estou aqui, eu sou inocente. And one of them was taken. One of them was liberated, and he went back to the palace. And Joseph asked him, please remember me when you go back to the palace. Mas eu quero dizer para você que Deus não dorme. But I want Você to pode tell you that God levantar does sua not mão e go to agradecer sleep. a Deus. Raise your Porque hand and Deus não thank dorme. Him, because He does not go to sleep. Deus não esqueceu de você. God did not forget Talvez us. alguém jogou você pro lado. Maybe Talvez você foi someone, desprezado. maybe someone abandoned you, left you. Talvez aquilo que você imaginava que ia acontecer, não aconteceu. Maybe something that Saiu you thought was- talvez do seu controle. Maybe something that you thought was going to happen didn't happen, or it got out of your control. Mas eu quero dizer que Deus está no controle de But I want to tell you that God is in control of everything. Deus está no controle de tudo. God is in control of E everything. para terminar, And to eu sei finish, que você sabe da história de José. I know that you know the story Faraó of teve um Joseph. sonho. Pharaoh had a dream, Teve um sonho, aleluia. E Deus deu a ele o sonho 2 vezes. Ele sonhou a primeira, acordou, dormiu, sonhou de novo. and God gave Pharaoh the same dream twice. E o copeiro lembrou-se, né, quando estava na cadeia, 2 anos depois,
And 2 years later, the Lembrou cup. de coisas boas. Ele lembrou. Ele lembrou. Ele disse assim, olha, quando eu And 2 years later, the cupbearer remembered the good things. He remembered his time in the prison cell and Joseph interpreting his eu dreams. fiz o que desagradava a Faraó e fui jogado no cárcere. Mas lá tinha um hebreu. He told Pharaoh that I did something wrong against Pharaoh and I was thrown into E eu tive jail. But there was a Hebrew um sonho. E ele interpretou o sonho que eu tive. who interpreted the dream that I had. Aí diz a Bíblia que Faraó mandou chamar. Por quê? Vieram já todos os adivinhos, todos os mestres, e não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. And the Bible says that Pharaoh called Joseph because the magicians and all the other men who were in the palace, they could not interpret the dream. So Pharaoh called Joseph. Agora chega José, And as Joseph comes, 2 anos de cadeia, 2 years in jail, recorde bonito, limpo. with a clean record. Diz a Bíblia que quando ele chega, pegaram ele lá, deram They banho, took him, they gave him a shower, fizeram a barba, cortaram o cabelo, they cut his beard, they cut colocaram uma his roupa hair, bonita put nice clothes on him, e chega diante de Faraó. and they placed him before Pharaoh. Ele podia muito bem dizer assim, olha, eu estou aqui porque eu fui jogado por isso. Não, He could have said, I'm here because I was ele nem se lembrava wrongly disso. accused. He didn't remember those Aleluia. things. Eu não sei o que o diabo muitas vezes tem lançado no teu passado. I E don't quando know. você chega diante da presença de Deus, I don't know what the devil has thrown at you from your past. e quando você chega diante da presença de Deus, você começa a mostrar o meu passado, eu estou aqui por isso. But when you come into God's presence, you show, oh, I'm here because of this, because of my past. Ele chegou diante de Faraó. He came before Pharaoh. Faraó disse assim, você vai interpretar o meu sonho? Pharaoh asked him, can you interpret my dream? Ele disse, Deus, é Deus que interpreta os sonhos. And Joseph said, it's God who E interprets the dreams. quando o Faraó conta-lhe o sonho, ele disse, olha, os dois é apenas um. And when Pharaoh tells him the dream, Joseph said, those two dreams are the same thing. A única coisa que você teve dois, The only reason why you had it twice porque Deus tem pressa is because God is in a hurry. em realizar o que Ele te mostrou. And realizing and bringing to existence what you had, Ele that tem dream. pressa. He is in a hurry. E Ele conta, interpreta o sonho. And Joseph interpreted a dream. Aí nós vemos que quando o Faraó olha para ele e diz assim, onde nós vamos achar um homem como esse? And Pharaoh asked, where will we find a man like this, Que tem o Espírito de Deus. who has the Spirit of God? A primeira coisa que ele fez, sabe qual foi? The first thing he did was, Mudar o nome de José. he changed Joseph's name, Botou Zefaná de Paneia. Zephaniah. Que significa, sabe o quê? You know what it means? Salvação. Salvation. Salvação. Salvation. É o que significa Zefaná de Paneia. Faraó reconheceu. Pharaoh recognized. Nós sofremos porque não entendemos o plano de Deus. We Deus suffer usa because meios. we suffer because we don't know God's plans in our life. Deus usa meios e caminhos que nós não entendemos. God uses ways and means that we don't understand. E deixamos de chegar no objetivo, no alvo que Deus tem preparado. Sabe por quê? Porque a gente fica olhando para o passado. And we miss out reaching the goal, the purpose that God has for us because we keep picking up the past. Para o passado. É o pai que falava, você não presta, It was your Você não father vai dar who pra said that nada. you weren't worth it, você não serve para nada, that you won't become anything. você não vai dar para nada, olha tua família, teus irmãos. People who told you, oh, you won't amount to anything. Look at your family, look at your brothers. O que aconteceu com José? But what happened to Joseph? José ficou no poder. Joseph, Faraó Became tirou o empowered. anel e deu para ele. Pharaoh took off his ring and gave it to Joseph. Disse assim, olha, eu sou maior do que você no trono. And Pharaoh told Preso. Joseph, the only person who's higher than you is me. Eu sou maior do que você no trono. Sem a sua palavra, ninguém levanta o pé ou senta. Without your word, Pharaoh told Joseph, without your word, no one can lift up their feet or sit down. E o mais interessante para terminar a história, And the eu most quero que você leia interesting thing, depois, finishing the story that I want you to read later. diz a Bíblia que os irmãos Says that his Yeah. brothers, Joseph's brothers, vieram, came back porque houve into fome sobre a Egypt terra. because there was a famine. E só in no the land. Egito tinha comida. And only in Egypt there was food. E quando eles chegaram, And when they got there,
José reconheceu os irmãos. Joseph recognized his Só que os brothers, irmãos não reconheceram ele. but his brothers didn't recognize Bonito, Joseph. formoso, com um pano aqui na cabeça. Tá... Quem imaginar aquele garoto que foi vendido como escravo ia estar como faraó? Impossível. He was handsome, and who would have thought that the boy who was sold to slavery would become second in position, Eles poderiam esperar todo in mundo, power? menos José no poder. They would have expected everyone else to be Menos Joseph José. in power. Everyone except Joseph. Eles podiam esperar qualquer um, menos José, porque não tinha como. They weren't Hebreu expecting Joseph. ser faraó no Egito. How? How could a Hebrew have such a high position in E diz a Egypt? Bíblia que José agora pega ele na astúcia. Pega o saco, coloca dinheiro, eles levam a comida, vai. E José manda. E diz assim, olha, vocês vieram para cá para espiar a terra. And the Bible says that Joseph gave each of his brothers a sack of food. However, in one of those sacks, he placed in a cup, a very important Não, copo de eles Money. colocaram dinheiro. money. And Joseph later sent them a message saying, "You guys came here to spy the Só land." que quando eles conversando com José, eles disseram assim, olha, nós somos 12. Um desapareceu. But when they were talking to Joseph and telling, Um desapareceu. but when they were traveling and they were telling Joseph about their family history, Mas dessa they said mãe that tem mais one, um, chamado Benjamim, está lá. they were saying of their brother who had disappeared, and how the second mother had a second son, Benjamin. E diz a Bíblia que José diz assim, olha, se vocês estão falando a verdade, traz um. And Traz Joseph ele. says, "If you guys are telling the truth, bring me the son that you're telling me of." Passou o tempo, a comida Time acabou passed. e voltaram. E levaram Benjamim. Time passed, and the brothers returned with Benjamin. Diz a palavra de Deus que quando José olhou para ele, chorou. And the Bible says that when Joseph saw Benjamin, he cried. Chorou muito. Porque viu todo o tempo que passou. Because he saw all the time that had passed. E os irmãos não reconheceram. And the brothers still did not recognize him. Aí foi quando eles iam embora. And when they Eles estavam were indo embora. Aí José pegou o copo que ele tomava vinho, colocou no saco do mais novo, de Benjamim. and when they were leaving, Joseph placed the cup that he drank out of and put it in Benjamin, Aí the special son's ele sack. manda o servo, José manda o servo ir lá. E diz assim, por que vocês fizeram isso? And Joseph sent his Fui bem servant to, recebido na minha casa. and Joseph sent his E servant agora to go estão after levando o them copo. and ask them, "You guys were so well treated in my home. Why would you steal away my cup?" Aí eles disseram assim, não, nós não fizemos isso. And they said, "No, we didn't do that." Naquele sábado que for achado o copo, ele se volta como escravo. The servant said that whoever sack the cup is found in, he has to be taken back as a slave. Aí onde eu quero chegar. And that's where I want to go to. Voltaram. They returned, E Judá, and que foi Judah, um dos que venderam who was one of the brothers who sold Joseph, José, ele chegou e disse assim, olha, o sangue daquele jovem que nós vendemos, a voz dele quando clamava, ele dizia assim, não faça isso, não faça isso. José já tinha até perdoado, mas aquela voz do passado, daquele ato que eles tinham feito, estava ecoando no ouvido deles. Estava ecoando brother- no ouvido deles. the brother Judah, he said that the blood of the brother who they had killed before was his cry for the brothers not to sell it was echoing once again in their mind. E eles disseram para José, And they told Joseph, eu vou ficar aqui, deixa o jovem ir. and they told Joseph, "I'll stay here. I'll stay here. Don't take the boy, Porque eu dei a palavra ao meu pai. because I promised my dad Se ele não voltar, that if he doesn't come back, eu não volto, eu não posso ver meu pai. I won't be able to see my dad." José se revela. And Joseph revealed himself. Eu sou José, "I'm Joseph, a quem vocês venderam. the one you sold. Não foi vocês que fizeram isso. It wasn't you who did this.
Foi Deus. It was God. Foi Deus que fez isso. Para It's God who que did this. a vossa vida, para que a vossa família So that our family and our lives não morresse de fome. would not die of starvation. Quando Paulo escreveu assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. When Paul says, forgetting things of the past Nós and viemos aqui na proceeding forward, igreja, viemos aqui na igreja buscar bênção. Amém. we É come lugar here de to the house bênção of God aqui. to seek blessings, yes. Viemos aqui na igreja It's not a buscar bad um thing to milagre. seek blessings. Amém. Aqui é And yes, lugar de we come to milagre. seek miracles. Yes, here's a place where miracles happen. Mas, acima de tudo, But above all things, aqui é um lugar de aprendizado. Aprendizado é o quê? Mudança de comportamento. here is a place of worship and where your behavior is changed. Eu quero que você fique em pé. I want you to Aleluia. please stand up. Eu não quero convidar você aqui à frente para você receber uma bênção que Deus pode te dar. I don't want to invite you guys to the front Mas eu quero convidar você aqui à frente, just to receive a blessing. que precisa cortar essa corda que impede de você caminhar. I want to invite you, whoever wants to cut the cord that's holding them to the past. É você que vai cortar. You're the one that's going to cut it. É você que vai pegar, cortar aquela corda que segura a fateixa lá, que impede do seu barco deslizar na água. You're the one who's going to cut the rope Eu não that sei se é o connects the passado. anchor that has stopped you from going forward. Eu não sei se é falta de perdão lá no passado I que don't know você if it's tem, lack of que forgiveness, você carrega aquilo ali. bitterness that you have carried. Parece que quando você lembra daquilo ali, parece que foi ontem. It Foi seems ontem. like for you that all these things happened yesterday. Eu quero convidar você aqui à frente. I want to invite you up to the front. Eu quero orar por você. I want to pray for you. É uma noite de milagres. O maior milagre, sabe qual é? It's a morning of miracles. Começa aqui dentro. The Aleluia. biggest miracles Nós will estamos happen no this processo. time. We are in the Estamos no process. processo. We are in the O process. processo de chegar à estatura, sabe de quê? De varão perfeito. In the process of Eu reaching, preciso becoming cortar as cordas de muitas coisas que tem na minha vida. E quando eu olho para mim, eu digo, não, isso não me pertence. I need to cut Não pense que eu estou whatever is aqui holding me to the past. como pastor pregando. O pastor está perfeito. Não. Don't think that I'm here preaching as a Não estou, pastor, preciso thinking I'm muito. perfect. I Tem minha need to. esposa, I have a wife. tem minha filha aqui que são I have my testemunhas. daughter here who Estamos are numa testimonies. caminhada. We are Numa caminhada. in a walk. Aleluia. Caminhada. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, He who started the good work ele vai aperfeiçoando. in you will bring it to the day of Aleluia. completion. Agora, existe uma coisa. Eu tenho que querer. Now exists one thing, you have to want it. O Espírito Santo, ele está batendo a porta. The Holy Spirit knocks on the door. Deus, ele faz novas coisas todos os dias. God does new things every day. Cabe só a nós. It's up to us. Cabe a você. You, Cabe a você. Cabe a você. you. Cabe a nós. It's up to Queremos ser us diferente. to want to be different. Cabe a nós dizer assim, Senhor, eu quero ser diferente. It's Eu up to quero us to tell viver the Lord, o Lord, I want to be sobrenatural. different. Telling God, I want to live the supernatural in my life. Aquele ladrão que estava na cruz, The aquele thief who was on the cross, ele teve aquela oportunidade. Ele não lembrou do passado dele, que era um ladrão. Ele não lembrou do que ele tinha feito de roubos. Não, não. Ele, quando teve aquela oportunidade, diz assim, Senhor, lembra de mim. he didn't miss the opportunity. He didn't focus on his past, on the crimes that he committed. But he told Jesus, remember me when you enter paradise. Eu não quero que você olhe para o passado. I don't want you to focus on the past. Eu quero que você olhe para frente. I Para want you to frente. look forward Para o alvo. O alvo é Jesus. to Jesus. O alvo é Jesus. Coloca a mão no seu coração. Please place your hand on your heart. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você faça uma oração. Feche seus olhos, I ó. want you to close your eyes and pray. Jesus. Aleluia. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Maravilhoso Deus, Pai Santo e Justo. Holy and just Father, Na tua presença nós estamos nesta manhã desse dia, Senhor. in your presence we are in this morning and this day. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Lord, we are here today. Não somente meus irmãos, mas eu também, Senhor. Not just my brothers, but me as well, Eu preciso de um toque teu, Senhor. who need your touch. Tem tantas coisas, Senhor amado, que impede de que nós venhamos caminhar, de que nós venhamos fluir na tua presença. May we place everything, Lord, that stops us from growing in your presence, from going forward. Às vezes o passado é tão real, Senhor. Many times the past is so real. Às vezes que nós fazemos coisas, Senhor amado, sem até perceber que estamos fazendo. And sometimes we do things without even knowing it. Fazemos por impulso. We do it because of impulse. Fazemos, Senhor amado, muitas vezes porque fomos até ensinados We do it because we were taught to do a it. fazer, Senhor amado. Que isso desagrada a tua vontade, o teu querer, Senhor. Sometimes we've been taught to do things that go against your will. Senhor, mas nesta manhã, Senhor, But Lord, in this morning, a tua igreja, nós, eu, Senhor, me, nós estamos aqui, Senhor, we are here, Lord, para te dizer, Senhor, to tell you que todo o passado, that all of our que muitas past vezes tem prendido as nossas pernas, that have stopped us, tem nos amarrado, Senhor, para impedir de caminhar, that have tied us from que walking, nesta manhã seja cortado, Senhor. that in the name of Que nesta Jesus, manhã that we todas as cut. correntes, Senhor, do passado, Senhor, que nesta manhã toda a ligação com o passado, That Senhor amado, any connection with the past seja quebrado, seja will be broken, cortado, will be Senhor, cut off. na autoridade do teu nome, The Senhor, authority of your na name. autoridade do teu nome, Senhor. The authority of your name. A tua palavra diz, Senhor amado, Your word says que nós somos nova criatura. that we are new creatures. A tua palavra diz que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Your word says that there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Senhor, é no nome de Jesus. Lord, it's in the name of Jesus. É nesse nome tão poderoso, It is Senhor, this powerful que eu name venho te pedir o teu toque, that Senhor. we come to ask for your O teu toque touch. em cada coração aqui, Senhor. That you may touch the hearts of Nós each estamos aqui com as person. nossas mãos em nosso coração, We Senhor. are here, Lord, with our hands over our hearts. Senhor, eu te peço, But Lord, we ask, vem renovar nossas forças. come and renew our strength. Vem, Senhor amado, fazer com que a nossa visão seja uma visão de águia, Senhor. Come change our Vem, vision. Senhor amado, transformar a nossa mente, Senhor, pela renovação da Tua palavra, Senhor, do Teu entendimento, Senhor. Renew our mind, Lord, Que nós to your venhamos word. cada dia, Senhor amado, Pai, That each and every day, Lord, caminhando sobrenatural, we may walk in the supernatural, sabendo que nós fomos criados knowing that we were created para o Teu louvor, to worship you para a Tua glória, for your glory, sabendo que Tu tens um propósito, Senhor, knowing that you have a purpose para cada um, Senhor, for each and para every cada person, um aqui presente, for each and Senhor. every person here Para present. cada um aqui presente, Tu tens um propósito, You Senhor. have a purpose for each and every person. Assim como Tu escrevesse a história de José, Senhor. Same way that you wrote the story of Joseph. Aqui talvez tenha história, Senhor amado, Seja Deus. como a de José, Senhor. Maybe here, Lord, there are many people who have Mas Tu stories és o like Deus, Joseph, Senhor amado, but you are God que transforma who tempo, transforms. época. Tu és o Deus, Senhor amado, que criaste tudo. Tu és Deus. But you are the God who created everything. E You no are nome God. de Jesus, And in the name of Jesus, eu venho te pedir nesta manhã, I want Senhor, to ask you this morning traz a to paz, bring peace, traz, Senhor amado, a esperança, to bring hope, traz, Senhor amado, um coração novo, to Senhor bring amado, a new heart e uma mente renovada, and a Senhor, renewed mind para a glória do Teu nome. for the glory of your name. Pai, eu te peço isso, Lord, I ask this no santo nome, in the holy name, no nome que é sobre todos os nomes, the name above all names, o nome ao qual todo joelho tem que se dobrar, the name that every knee o has to nome que bow, toda língua tem que confessar. the name that every tongue has to confess. É no nome de Jesus. It's in the name of Jesus. É no nome de Jesus. In the name of Jesus. É no nome de Jesus de